Olá, nesse vídeo vocês vão ver uma introdução sobre os estudos epidemiológicos. Então, o que será discutido nessa videoaula? O primeiro ponto vai ser o conceito de estudos epidemiológicos, para que a gente tenha uma noção do que será tratado, e em seguida a classificação desses estudos epidemiológicos, né, a classificação dos principais tipos de estudos epidemiológicos. Então, qual seria um conceito de estudos epidemiológicos? Os estudos epidemiológicos, também conhecidos como estudos populacionais, são aqueles estudos cuja finalidade é descrever ou caracterizar o processo saúde e doença. Ou seja, deseja-se saber o que acontece no percurso de um indivíduo para que passe da condição de saudável para doente, no sentido de entender as variáveis que influenciam neste processo. Quanto à classificação dos estudos epidemiológicos, então, o objetivo da classificação dos estudos epidemiológicos é agrupar os tipos de estudos epidemiológicos mais semelhantes, para melhorar o entendimento sobre eles. E quais são os critérios para classificação desses estudos epidemiológicos? Bom, quanto à unidade em estudo, eles podem ser individuais ou ecológicos, ou seja, quando se está estudando um indivíduo específico ou uma população no âmbito geral. Quando se passa um questionário individual, por exemplo, para cada participante da pesquisa, tem-se um estudo individual. Mas, quando são obtidos dados de uma população, comunidade, a partir de fontes secundárias, então o estudo é do tipo ecológico. Ainda dentro dos critérios para classificação, podemos classificar quanto à intervenção do investigador, ou seja, os estudos podem ser observacionais, onde só há observação do processo saúde e doença, como o próprio nome já revela, sem intervir efetivamente. Ou eles podem ser experimentais, quando o pesquisador intervém em um grupo de estudo e não há exposição a este mesmo fator para outro grupo de estudo. Como exemplo do primeiro tipo, o investigador ele determina quem são os indivíduos doentes e quem são os não doentes, ou quem são os indivíduos expostos e quem são os indivíduos não expostos, mas sem intervenção. Já do segundo tipo, ele pode aplicar uma droga, por exemplo, a um grupo e um placebo para outro grupo, para futura avaliação dos efeitos que essa droga vai causar. Ainda dentro dos critérios para classificação, quanto ao propósito geral do estudo. Então, os estudos podem ser descritivos, quando visa somente descrever o processo saúde e doença, e analíticos, onde ocorre uma comparação entre grupos. Por exemplo, quando surgiram os primeiros casos da síndrome da imunodeficiência humana, deu-se a necessidade de se descrever o conjunto de sinais e sintomas dos pacientes, encaixando-se em relatos de casos ou série de casos. Ou seja, ainda havia poucas informações, por isso a descrição se fazia necessária. Como exemplo dos analíticos, pode-se citar a comparação entre dois grupos, ver as diferenças entre eles, dentro de uma análise mais elaborada. Então, é um trabalho mais complexo. Para entender os tipos
de estudos epidemiológicos, é importante falar antes sobre os tipos de variáveis dentro dos estudos epidemiológicos, que são as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Então, o que são variáveis independentes? São as variáveis que correspondem ao fator causal suspeito. Como exemplo, cita-se o tabagismo, pois se configura como um fator causal para o câncer de pulmão. Nesse caso, o tabagismo ele é considerado como uma variável independente, ou seja, é o fator causal. Variável dependente é a variável que corresponde à condição final ou à doença propriamente dita. Seguindo a mesma linha do exemplo dado, seria o equivalente ao câncer de pulmão, ou seja, a variável que depende de um fator causal para aparecer. Por isso o nome variável dependente. Então, quais são os principais tipos de estudos epidemiológicos? O primeiro deles é chamado relato de caso, que é a descrição do processo saúde e doença do indivíduo, que envolve a história do paciente, incluindo a semiologia, os exames e toda a evolução do processo. O outro é a série de casos, que é a descrição do processo saúde e doença dos vários indivíduos, que envolve a história dos pacientes, incluindo a semiologia, os exames e toda a evolução do processo também. Já o estudo de correlação, também chamado de estudo ecológico, é o estudo das comunidades ou populações de forma indireta, ou seja, a partir de bancos de dados secundários. Como exemplo, podemos citar o DataSUS. Com os dados coletados, vai ser possível analisar as variáveis e formular hipóteses. O próximo tipo de estudo epidemiológico é o estudo transversal, também chamado de estudo seccional, que é o estudo onde se coletam os dados da população-alvo numa única oportunidade, buscando-se simultaneamente variáveis independentes e dependentes que estejam relacionadas ao que está estudando. O próximo tipo de estudo epidemiológico é chamado de estudo de coorte. Esse estudo é o estudo onde a escolha da população se baseia na variável independente, por exemplo, o tabagismo. Para fazer parte do estudo, seriam escolhidas pessoas fumantes que, ao longo do tempo, seriam acompanhadas para a análise do desfecho, que poderia ou não ser o câncer de pulmão. O próximo tipo de estudo é chamado estudo de caso-controle, e é o estudo onde a escolha da população se baseia na variável dependente, por exemplo, o câncer de pulmão. Para fazer parte do estudo, seriam escolhidas pessoas com câncer de pulmão e sem câncer de pulmão, a fim de fazer uma comparação entre as duas populações. Porém, deve-se estudar o passado dos pacientes para a identificação dos fatores de risco e também para identificar as características que possam ter influenciado no aparecimento dessa doença. O próximo tipo de estudo epidemiológico é chamado ensaio clínico, que é um estudo experimental ou de intervenção, onde o próprio investigador determina quem será exposto e quem não será exposto ao tratamento. Um novo fármaco, por exemplo, que está sendo testado, sendo essa uma das principais diferenças entre o ensaio clínico, os estudos de coorte, caso controle e transversal. E por fim, o tipo de estudo epidemiológico apresentado neste vídeo é o que chamamos de meta-análise, que é o estudo feito com base
em diversos outros estudos acessados por meio de ferramentas de busca, como PubMed e Cielo. Então, a meta-análise ela permite tirar conclusões mais gerais que não seriam conseguidas analisando individualmente cada um dos estudos. Essas foram as duas referências utilizadas para a construção desses slides. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.